Hoje eu vou falar de um assunto que vocês gostam muito, né? Assunto que causa muita polêmica, vocês gostam, que é a predestinação. Hoje em dia as pessoas polarizaram a coisa em duas vertentes, arminianismo ou calvinismo. O arminianismo ele prega que Deus escolheu a todo mundo, Deus predestinou todo mundo. Então cabe à pessoa aceitar ou não essa predestinação. Já o calvinismo, a vertente mais popular, assim como eu falei agora, foi a vertente mais popular do arminianismo, diz que prega a expiação limitada, ou seja, isso é uma dupla predestinação. Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição. É claro que existem vertentes diferentes, assim como que eu vou falar aqui do luteranismo, não são todos os luteranos que pensam igual eu vou falar aqui. Mas assim também nem todos os calvinistas pensam como eu vou falar e nem todos os arminianos pensam. O pessoal quer que eu seja detalhista e coloque todos os detalhes de todas as vertentes. Não tenho como fazer isso num vídeo. Isso ia demorar horas e horas, não tem como. Então estou indo pelo mais popular, pelo que as pessoas mais pregam. Ah, não, mas as pessoas pensam diferente. Não, tudo bem, eu sei que pensam diferente, mas eu vou pelo mais popular, que as pessoas mais pregam, que as pessoas conhecem, entendeu? Se você quiser nos comentários falar o que, que você, como calvinista, como arminiano, pensa, fique à vontade, mas não vem dizer que eu não estou sendo honesto, que eu vou te bloquear. Chamar de desonesto, me xingar, né? Eu vou te bloquear porque tem que ter respeito, tá? Eu respeito as tradições também, arminianismo e calvinismo, mas eu tenho que escolher uma vertente para mostrar ao povo, né? Então eu vou escolher a vertente que o pessoal mais fala aí na internet. Então, assim, as pessoas elas falam, ou você é calvinista ou você é arminiano. E vocês, luteranos, vocês são calvinistas ou arminianos? Nenhum dos dois. Você vai entender o porquê. O que acontece? No arminianismo popular, você tem que escolher e tem que manter aquela decisão. Se você não mantém aquela decisão, você perde a salvação. Se você existe um sinergismo, ou seja, uma troca com Deus. Deus dá a salvação, mas você tem que aceitar ou rejeitar a salvação. Isso feito pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo te convence e cabe a você decidir se você vai pelo que o Espírito Santo convenceu você ou não. Já no calvinismo é usado o monergismo. Monergismo significa obra de um só. Sinergismo seria obra de duas ou mais pessoas, e no monergismo é obra de um só. Ou seja, é Deus que te chama, que te convence e que te faz aceitar o evangelho. Você crê porque Deus te fez crer. Deus faz todo o trabalho sozinho, você não participa em nada. E você também não tem como rejeitar a salvação. Se uma pessoa rejeita e perde a salvação, na verdade ela não perdeu a salvação, ela sempre foi salva. Isso para o calvinismo, né? E nós luteranos, nós temos uma visão diferente. A gente pensa, eu vou falar do luteranismo confessional, assim como existem variantes diferentes do calvinismo e do arminianismo, também existem variantes diferentes do luteranismo. Existem luteranos sinergistas, por exemplo, igual os pietistas. Mas nós, luteranos confessionais, nós somos monergistas. Nós cremos que a salvação é obra de um só. Mas a pessoa não tem como aceitar a salvação. Isso é Deus que faz. A obra de salvação é só de um. Mas a pessoa tem como rejeitar a salvação. Nossa, mas se ela não pode aceitar, mas ela pode rejeitar, exatamente. Nós aceitamos os paradoxos que existem em relação a isso. Quando paradoxos são quando duas verdades aparentemente contraditórias estão em tensão, né? É igual a questão da tolerância. Você tem que ser tolerante, mas você não pode tolerar a intolerância. Então, você é intolerante com a intolerância, mas você é tolerante. Por você ser tolerante, você é intolerante com a intolerância. Isso é um paradoxo. Você tem duas verdades em tensão, duas verdades que se batem, mas você não exclui nenhuma das verdades. Você deixa elas em conflito, né? Você deixa essas duas verdades em conflito porque são verdades. Então, você deixa. E assim também, você pode aceitar a salvação, você não pode, na verdade, aceitar a salvação que Deus dá, mas você pode rejeitar a salvação. Então, isso é um paradoxo.
E nós temos vários paradoxos nessa questão da predestinação. Então, assim, nós cremos que Deus predestinou para a salvação, somente para a salvação e não para a perdição. Ele predestinou a todos? Não, ele não predestinou a todos, mas ele quer que todos sejam salvos. Mais um paradoxo. Deus quer que todos sejam salvos, mas ele não predestinou a todos. Porém, ele também não predestinou ninguém para ir para o inferno. Tá vendo? Mais uma verdade e intenção. Deus não quer ninguém no inferno, Deus quer todo mundo salvo, mas ele não escolheu todo mundo para ser salvo. Aí a gente chama a predestinação de mistério, nós não conseguimos explicar, entender como é que é a predestinação. Assim como nós não entendemos como o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho na Santa Ceia se tornam corpo e sangue de Jesus. Nós não explicamos como católicos a transubstanciação, dizendo que se transforma, nem a consubstanciação, que existem os 4 elementos ali de forma permanente. E a gente deixa isso como um mistério. Nós chamamos de união sacramental. Existe uma união no momento do sacramento, mas nós não explicamos como acontece, né? Os calvinistas explicam dizendo que a presença de Jesus é espiritual. A maioria dos evangélicos fala que é um simbolismo, não existe presença de Jesus em momento nenhum. E nós não usamos nenhuma dessas duas, nem a explicação da Igreja Católica, nem a consubstanciação. As pessoas nos acusam, os calvinistas inventaram que nós cremos na consubstanciação e isso pegou, mas é uma mentira, a gente não crê na consubstanciação. Então, assim, fica essa tensão, a gente não sabe como as coisas acontecem, sabe? Então, a gente deixa assim. E Deus quer salvar todos, e Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz não foi, na verdade, foi para salvar todos. Jesus salvou a todos, efetivamente. Nós chamamos isso de justificação objetiva. Então, assim, a morte de Jesus foi para todos, mas não como no arminianismo. Ele não possibilitou a salvação desde que você aceite a salvação. Não, nós não temos poder para aceitar a salvação. Nós não temos como. É somente Deus que nos faz salvos e aceitar a salvação. E não é o Espírito, não existe colaboração entre o homem e Deus na obra de salvação. Não existe. É totalmente de Deus, né? Nós não somos arminianos. Aí tem arminiano que vai falar, não, mas nós também queremos que o Espírito Santo. Sim, mas os arminianos creem que existe uma colaboração. Nós não cremos nessa colaboração. Nós não somos arminianos. Ah, então vocês são calvinistas. Não, porque nós não cremos que a salvação é só para alguns, que a expiação de Cristo na cruz foi só para alguns. Não, nós cremos que foi para todo mundo. Então a gente chama de justificação subjetiva. Deus efetivamente salvou a todos na cruz, em Cristo. Mas existe a justificação subjetiva. A pessoa precisa crer. Aí, tá vendo? Você precisa aceitar. Não, não é aceitar, é crer. Crer pelo poder do Espírito Santo que faz a pessoa crer pelo poder de Deus. Não é uma coisa dela. Não é a fé, vem. Daí que nós diferimos tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Ela não é uma coisa direta, ela vem de fora de nós. A fé está fora de nós, ela vem pela palavra e sacramentos. Os arminianos e calvinistas, fé é uma coisa direta da pessoa com Deus. Para nós, não. A fé não é direta. A fé, ela vem da palavra e dos sacramentos. Pela palavra e sacramentos. Aí nós cremos. Nós cremos que a fé vem pelos meios da graça. Então, ela é uma coisa que vem fora de nós. Não é uma coisa dentro de nós que Deus trabalha, que Deus cria dentro de nós. Não, Deus traz a fé pela palavra e sacramentos. Arminianos e calvinistas não concordam com isso, não pensam dessa forma. Então é uma coisa fora de nós, né? Extra nós, estou fora de nós. A salvação é fora de nós. Então nós temos certeza da salvação não olhando para nós, né? Para o calvinista, qual é a prova de que você é predestinado? Que você crê e faz boas obras. E para o arminiano, se você aceita, você tem que seguir aquilo que você aceitou. Se você não segue as obras, você não aceitou. Nós não olhamos para as obras como prova de que nós somos cristãos. Nós olhamos para a palavra, batismo e Santa Ceia. Nós olhamos para fora de nós, onde Jesus está presente. Eu sou salvo porque eu fui batizado.
Eu sou salvo porque eu sou perdoado ao receber a absolvição. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou salvo porque eu ouço a mensagem de Deus dizendo que eu sou salvo. E eu sou salvo porque eu recebo o perdão de Deus comendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Nós olhamos para fora de nós. Então, a predestinação, ela acontece fora de nós. A salvação acontece fora de nós. Nós recebemos como um presente de Deus para nós. Todos foram salvos em Jesus Cristo, mas nem todos querem. Nem todos querem. Mas as pessoas que são perdidas é porque elas rejeitam Jesus Cristo. Então, quem rejeita Jesus Cristo está perdido, né? Um teólogo luterano, John Ford, ele fala assim que é uma dura coisa você ir para o inferno. Você tem que passar pelo cadáver de Jesus para ir para o inferno. Você tem que cuspir em Jesus morto na cruz para você ir para o inferno. Então, as pessoas que vão para o inferno é porque elas rejeitam Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus, não foram batizadas, não ouviram falar de Jesus e tudo mais. A gente não julga. Paulo, por exemplo, Deus como exceção o salvou de forma direta. Jesus, o próprio Jesus, foi lá salvá-lo, não pelos meios da graça, pela palavra e sacramentos, mas de forma direta. Então, existem exceções. Uma criança que não pôde ser batizada, a gente não pode julgar, porque Deus é misericordioso e pode tê-la salvo de forma direta, né? Mas se uma pessoa rejeita o batismo, ela rejeita Jesus e ela vai para o inferno, entendeu? Então, assim, nós temos essa diferença. A predestinação, ela coloca as coisas diretamente na pessoa, nós não, pela palavra e sacramentos. Então, nós cremos na predestinação para a salvação, não para a condenação, e cremos que a salvação que Deus efetuou, que Ele planejou quando Ele predestinou, vem a nós através da palavra e sacramentos, não vem de forma direta, exceto em algumas exceções. E nós não cremos que nós podemos aceitar a salvação. Nós podemos rejeitar, mas nós não podemos aceitar. E a salvação é para todos, e nós mantemos os paradoxos em relação a isso. Ok? Só um detalhe que faltou no vídeo. Você pode falar, poxa, mas eu li o Nascido Escravo do Martinho Lutero, e lá ele defende a dupla predestinação e tal. Pois é, tenho uma notícia para te dar. Nascido Escravo não é um livro de Lutero, tá? O autor se chama Clifford Pond. Você pode ver lá na apresentação do livro que o Clifford Pond tentou fazer diz ele, né, que foi fazer uma condensação, uma versão condensada do livro De Servo Arbítrio de Lutero, que aqui no Brasil foi lançado no volume 4 das obras selecionadas de Martinho Lutero. Você acha na editora Sinodal, na Amazon também, com o nome Da Vontade Cativa. Ali está a obra original, na íntegra. E o Clifford Pond não fez uma condensação, ele fez uma adaptação. Ele transformou Lutero num calvinista, e Lutero não pensava igual aos calvinistas, tá bom? Então, assim, se você tiver esse livro, Nascido Escravo, joga fora, deleta do seu computador, que não serve para nada não, tá bom? Então, espero que tenha ficado mais claro. Tem outros vídeos meus falando sobre isso, você pode pesquisar aí, tá bom? E outra coisa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. 2 posts falando sobre predestinação com todos os detalhes. Tem citações dos reformadores luteranos, tem citação dos calvinistas, dos arminianos, tem citação das confissões luteranas, explicando tudo direitinho o que nós acreditamos sobre predestinação, tá bom? Deus abençoe. Eu pedi demissão aqui da igreja de Uberlândia, vou ficar um tempo em São Paulo, não sei para onde a gente vai, para onde Deus vai mandar a gente. E eu vou precisar de uma renda extra, então eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para as pessoas que têm interesse nesse tema. Para o canal crescer, eu precisaria de uns 4.000 seguidores e tantas horas de vídeo para começar a ser monetizado, né? Então eu gostaria muito de ser monetizado. E se você quiser me ajudar de outra forma, eu vou deixar meu Pix aí na descrição, né? ti.surian@gmail. Você pode me ajudar com Pix no valor que você quiser, se você quiser me ajudar com isso. Mas se você não quiser me ajudar com dinheiro ou não puder, se inscreve aí no meu canal, por favor, e acompanha meus vídeos, curte lá meus vídeos para eu ganhar seguidores e que aí o YouTube manda para mais pessoas, né? E aí mais pessoas que se interessam pelos temas de teologia podem
assistir os vídeos e me ajudar nessa questão no canal. Se você não quiser me ajudar, você não tem obrigação nenhuma, tá? Não quero te deixar constrangido. Esse conteúdo é de graça, tá? E você não tem obrigação nenhuma de me ajudar. Mas caso você queira, eu te agradeço. Ou curtindo e compartilhando esse vídeo, os outros vídeos que eu tenho, ou me ajudando no Pix, tá bom? Deus abençoe você. Amém. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês gostam muito, né? Assunto que causa muita polêmica, vocês gostam, que é a predestinação. Hoje em dia as pessoas têm polarizaram a coisa em duas vertentes, arminianismo ou calvinismo. O arminianismo ele prega que Deus escolheu a todo mundo, Deus predestinou todo mundo. Então cabe à pessoa aceitar ou não essa predestinação. Já o calvinismo, a vertente mais popular, assim como eu falei agora, foi a vertente mais popular do arminianismo, diz que prega a expiação limitada, ou seja, isso é uma dupla predestinação. Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição. É claro que existem vertentes diferentes, assim como que eu vou falar aqui do luteranismo, não são todos os luteranos que pensam igual eu vou falar aqui. Mas assim também nem todos os calvinistas pensam como eu vou falar e nem todos os arminianos pensam. O pessoal quer que eu seja detalhista e coloque todos os detalhes de todas as vertentes. Não tenho como fazer isso num vídeo. Isso ia demorar horas e horas, não tem como. Então, estou indo pelo mais popular, pelo que as pessoas mais pregam. Ah, não, mas as pessoas pensam diferente. Não, tudo bem, eu sei que pensam diferente, mas eu vou pelo mais popular, que as pessoas mais pregam, que as pessoas conhecem, entendeu? Se você quiser nos comentários falar o que, que você, como calvinista, como arminiano, pensa, fique à vontade, mas não vem dizer que eu não estou sendo honesto, que eu vou te bloquear. Chamar de desonesto, me xingar, né? Eu vou te bloquear porque tem que ter respeito, tá? Eu respeito as tradições também, arminianismo e calvinismo, mas eu tenho que escolher uma vertente para mostrar ao povo, né? Então eu vou escolher a vertente que o pessoal mais fala aí na internet. Então, assim, as pessoas elas falam, ou você é calvinista ou você é arminiano. E vocês, luteranos, vocês são calvinistas ou arminianos? Nenhum dos dois. Você vai entender o porquê. O que acontece? No arminianismo popular, você tem que escolher e tem que manter aquela decisão. Se você não mantém aquela decisão, você perde a salvação. Se você existe um sinergismo, ou seja, uma troca com Deus. Deus dá a salvação, mas você tem que aceitar ou rejeitar a salvação. Isso feito pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo te convence e cabe a você decidir se você vai pelo que o Espírito Santo convenceu você ou não. Já no calvinismo é usado o monergismo. Monergismo significa obra de um só. Sinergismo seria obra de duas ou mais pessoas, e no monergismo é obra de um só. Ou seja, é Deus que te chama, que te convence e que te faz aceitar o evangelho. Você crê porque Deus te fez crer. Deus faz todo o trabalho sozinho, você não participa em nada. E você também não tem como rejeitar a salvação. Se uma pessoa rejeita e perde a salvação, na verdade ela não perdeu a salvação, ela sempre foi salva. Isso para o calvinismo, né? E nós luteranos, nós temos uma visão diferente. A gente pensa, eu vou falar do luteranismo confessional, assim como existem variantes diferentes do calvinismo e do arminianismo, também existem variantes diferentes do luteranismo. Existem luteranos sinergistas, por exemplo, igual os pietistas. Mas nós, luteranos confessionais, nós somos monergistas. Nós cremos que a salvação é obra de um só. Mas a pessoa não tem como aceitar a salvação. Isso é Deus que faz. A obra de salvação é só de um. Mas a pessoa tem como rejeitar a salvação. Nossa, mas se ela não pode aceitar, mas ela pode rejeitar, exatamente. Nós nós aceitamos os paradoxos.
nós aceitamos os paradoxos que existem em relação a isso. Quando paradoxos são quando duas verdades aparentemente contraditórias estão em tensão, né? É igual a questão da tolerância. Você tem que ser tolerante, mas você não pode tolerar a intolerância. Então, você é intolerante com a intolerância, mas você é tolerante. Por você ser tolerante, você é intolerante com a intolerância. Isso é um paradoxo. Você tem duas verdades em tensão, duas verdades que se batem, mas você não exclui nenhuma das verdades. Você deixa elas em conflito, né? Você deixa essas duas verdades em conflito porque são verdades. Então, você deixa. E assim também, você pode aceitar a salvação, você não pode, na verdade, aceitar a salvação que Deus dá, mas você pode rejeitar a salvação. Então, isso é um paradoxo. E nós temos vários paradoxos nessa questão da predestinação. Então, assim, nós cremos que Deus predestinou para a salvação, somente para a salvação e não para a perdição. Ele predestinou a todos? Não, ele não predestinou a todos, mas ele quer que todos sejam salvos. Mais um paradoxo. Deus quer que todos sejam salvos, mas ele não predestinou a todos. Porém, ele também não predestinou ninguém para ir para o inferno. Tá vendo? Mais uma verdade em tensão. Deus não quer ninguém no inferno, Deus quer todo mundo salvo, mas ele não escolheu todo mundo para ser salvo. Aí a gente chama a predestinação de mistério. Nós não conseguimos explicar, entender como é que é a predestinação. Assim como nós não entendemos como o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho na Santa Ceia se tornam corpo e sangue de Jesus. Nós não explicamos como católicos a transubstanciação, dizendo que se transforma, nem a consubstanciação, que existem os quatro elementos ali de forma permanente. E a gente deixa isso como um mistério. Nós chamamos de união sacramental. Existe uma união no momento do sacramento, mas nós não explicamos como acontece, né? Os calvinistas explicam dizendo que a presença de Jesus é espiritual. A maioria dos evangélicos fala que é um simbolismo, não existe presença de Jesus em momento nenhum. E nós não usamos nenhuma dessas duas, nem a explicação da Igreja Católica, nem a consubstanciação. As pessoas nos acusam, os calvinistas inventaram que nós cremos na consubstanciação e isso pegou, mas é uma mentira, a gente não crê na consubstanciação. Então, assim, fica essa tensão, a gente não sabe como as coisas acontecem, sabe? Então, a gente deixa assim. E Deus que quer salvar todos, e Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz não foi, na verdade, foi para salvar todos. Jesus salvou a todos, efetivamente. Nós chamamos isso de justificação objetiva. Então, assim, a morte de Jesus foi para todos, mas não como no arminianismo. Ele não possibilitou a salvação desde que você aceite a salvação. Não, nós não temos poder para aceitar a salvação. Nós não temos como. É somente Deus que nos faz salvos e aceitar a salvação. E não é o Espírito, não existe colaboração entre o homem e Deus na obra de salvação. Não existe. É totalmente de Deus, né? Nós não somos arminianos. Aí tem arminiano que vai falar, não, mas nós também queremos que o Espírito Santo. Sim, mas os arminianos creem que existe uma colaboração. Nós não cremos nessa colaboração. Nós não somos arminianos. Ah, então vocês são calvinistas. Não, porque nós não cremos que a salvação é só para alguns, que a expiação de Cristo na cruz foi só para alguns. Não, nós cremos que foi para todo mundo. Então a gente chama de justificação subjetiva. Deus efetivamente salvou a todos na cruz, em Cristo. Mas existe a justificação subjetiva. A pessoa precisa crer. Aí, tá vendo? Você precisa aceitar. Não, não é aceitar, é crer. Crer pelo poder do Espírito Santo que faz a pessoa crer pelo poder de Deus. Não é uma coisa dela. Não é a fé vem. Daí que nós diferimos tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Ela não é uma coisa direta, ela vem de fora de nós. A fé está fora de nós. Ela vem pela palavra e sacramentos. Os arminianos e calvinistas, fé é uma coisa direta da pessoa com Deus. Para nós, não. A fé não é direta. A fé, ela vem da palavra e dos sacramentos. Pela palavra e sacramentos. Aí nós cremos. Nós cremos que a fé vem pelos meios da graça. Então, ela é uma coisa que vem fora de nós. Não é uma coisa dentro de nós que Deus trabalha, que Deus cria dentro de nós. Não, Deus
traz a fé pela palavra e sacramentos. Arminianos e calvinistas não concordam com isso, não pensam dessa forma. Então é uma coisa fora de nós, né? Extra nós, estou fora de nós. A salvação é fora de nós. Então nós temos certeza da salvação não olhando para nós, né? Para o calvinista, qual é a prova de que você é predestinado? Que você crê e faz boas obras. E para o arminiano, se você aceita, você tem que seguir aquilo que você aceitou. Se você não segue as obras, você não aceitou. Nós não olhamos para as obras como prova de que nós somos cristãos. Nós olhamos para a palavra, batismo e santa ceia. Nós olhamos para fora de nós, onde Jesus está presente. Eu sou salvo porque eu fui batizado. Eu sou salvo porque eu sou perdoado ao receber a absolvição. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou salvo porque eu ouço a mensagem de Deus dizendo que eu sou salvo. E eu sou salvo porque eu recebo o perdão de Deus comendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Nós olhamos para fora de nós. Então, a predestinação, ela acontece fora de nós. A salvação acontece fora de nós. Nós recebemos como um presente de Deus para nós. Todos foram salvos em Jesus Cristo, mas nem todos querem. Nem todos querem. As pessoas que são perdidas é porque elas rejeitam Jesus Cristo. Então, quem rejeita Jesus Cristo está perdido, né? Um teólogo luterano, John Ford, ele fala assim que é uma dura coisa você ir para o inferno. Você tem que passar pelo cadáver de Jesus para ir para o inferno. Você tem que cuspir em Jesus morto na cruz para você ir para o inferno. Então, as pessoas que vão para o inferno é porque elas rejeitam Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus, não foram batizadas, não ouviram falar de Jesus e tudo mais. A gente não julga. Paulo, por exemplo, Deus como exceção o salvou de forma direta. Jesus, o próprio Jesus, foi lá salvá-lo, não pelos meios da graça, pela palavra e sacramentos, mas de forma direta. Então, existem exceções. Uma criança que não pôde ser batizada, a gente não pode julgar, porque Deus é misericordioso e pode tê-la salvo de forma direta, né? Mas se uma pessoa rejeita o batismo, ela rejeita Jesus e ela vai para o inferno. Entendeu? Então, assim, nós temos essa diferença. A predestinação, ela coloca as coisas diretamente na pessoa, nós não, pela palavra e sacramentos. Então, nós cremos na predestinação para a salvação, não para a condenação, e cremos que a salvação que Deus efetuou, que Ele planejou quando Ele predestinou, vem a nós através da palavra e sacramentos, não vem de forma direta, exceto em algumas exceções. E nós não cremos que nós podemos aceitar a salvação. Nós podemos rejeitar, mas nós não podemos aceitar. E a salvação é para todos, e nós mantemos os paradoxos em relação a isso. Ok? Então, espero que tenha ficado mais claro. Tem outros vídeos meus falando sobre isso, você pode pesquisar aí, tá bom? Eu pedi demissão aqui da igreja de Uberlândia, vou ficar um tempo em São Paulo, não sei para onde a gente vai, para onde Deus vai mandar a gente. E eu vou precisar de uma renda extra, então eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo para essas pessoas que têm interesse nesse tema. Para o canal crescer, eu precisaria de uns 4.000 seguidores e tantas horas de vídeo para começar a ser monetizado, né? Então eu gostaria muito de ser monetizado. E se você quiser me ajudar de outra forma, eu vou deixar meu Pix aí na descrição, né? ti.surian@gmail. Você pode me ajudar com Pix no valor que você quiser, se você quiser me ajudar com isso. Mas se você não quiser me ajudar com dinheiro ou não puder, se inscreve aí no meu canal, por favor, e acompanha meus vídeos, curte lá meus vídeos para eu ganhar seguidores e que aí o YouTube manda para mais pessoas, né? E aí mais pessoas que se interessam pelos temas de teologia podem assistir os vídeos e me ajudar nessa questão no canal. Se você não quiser me ajudar, você não tem obrigação nenhuma, tá? Não quero te deixar constrangido. Esse conteúdo é de graça, tá? E você não tem obrigação nenhuma de me ajudar. Mas caso você queira, eu te agradeço. Ou curtindo e compartilhando esse vídeo, os outros vídeos que eu tenho, ou me ajudando no Pix, tá bom? Deus abençoe você. Amém.